Bom, desde pequena, eu nunca tive uma condição muito boa, né? Tipo, eu morava na favela e eu não conhecia meu pai, não sabia quem era o meu pai. Só que eu vivia com a minha mãe. E, tipo assim, eu não sei por que motivo, pode ser porque eu não conhecia meu pai, não sei qual era a tonalidade de pele dele. E eu era muito branquinha e eu tinha o cabelo bom, sabe? E a minha mãe era bem escurinha, sabe? Hoje eu acho muito racista isso da minha parte. Eu falava que ela era escurinha. Hoje em dia eu entendo, ela me ensinou que ela é preta, ela não é escurinha. Ela não é negra, ela é preta. E eu tenho orgulho da minha mãe hoje, mas às vezes eu não tinha. Eu não entendia porque que ela era assim. E apesar de eu viver num âmbito muito confuso, né? Eu morava numa favela, eu morava no topo da favela. Não era tipo, eu moro na favela, na entrada da favela. Não, eu morava no topo, onde acontecia tudo. Tudo mesmo, tudo de ruim. Era tráfico de drogas, era baile, era. É, tipo, tudo de ruim. Imagina, tudo de ruim eu vivenciava. E enfim, mesmo assim, eu vivendo num âmbito conturbado, todas as noites eu pensava, por que que minha mãe é preta? Por que que minha mãe... Na verdade, eu não pensava preta na época, né? Eu falava porque minha mãe é escurinha. Tipo, nossa, eu tenho até uma vergonha de pensar nisso. E... Só que isso, gente, eu tinha tipo uns 5, 6 anos, eu pensava todos os dias isso. Mas eu tinha um afeto pela minha mãe, eu amava minha mãe. Só que eu não conseguia aceitar a cor de pele dela. Olha que bizarro, gente, pelo amor de Deus. Só que eu era pequena, né? Então. Né? E a minha avó, ela também era muito racista. E a minha avó, ela não era do tom de pele da minha mãe. Ela era branca. E tipo assim, por isso que também, talvez eu tenha nascido daquele jeitinho. Só que a minha avó, ela tinha o cabelo crespo. Então não tinha muito significado pelo meu cabelo. Mas enfim, né? A minha avó era muito racista, não aceitava a minha mãe. E, tipo, ela gostava muito de mim. E eu meio que eu convivi nesse meio racista, né? Através da minha avó eu conheci o racismo. E por isso que eu pensava assim, eu achava que era errado a minha mãe ser negra, ser preta, né? Só que na verdade não era. Era tudo coisa da minha cabeça. E enfim, aí eu comecei a ir pra escola, né? Eu tava na idade, com 7 anos eu fui pra escola. Eu demorei um pouco pra ir pra escola, porque quem tinha que levar pra escola era minha mãe. E tipo, todos os dias minha mãe me chamava pra escola e eu morria de vergonha da minha mãe. Morria de vergonha. Por ela ser preta, gente. Só que na época, tipo, eu fui criada achando que era normal eu achar errado minha mãe ser preta. E aí, tipo assim, né? Eu fiquei muito tempo nessa. Até que, tipo assim, eu preferia não criar amizade com ninguém pra não ter que explicar que ela era minha mãe. E eu fiz amizades. Já tinha um tempo que eu tava na escola, tipo, tinha uns 6 meses e era inevitável de fazer amizade. Quando a gente convive com uma pessoa há muito tempo, a gente acaba virando amigo ou então virando inimigo. Então tendo um ódio dela. Tipo, é normal isso acontecer, né? Ou pelo menos na escola, isso é bem normal. E aí, minhas amigas vieram no assunto, né? Perguntar quem era a pessoa que me levava. Eu falei, é a minha babá. Eu soltei isso, gente. Aí todo mundo tá assim, mas como que a babá, se a gente mora numa periferia, se a gente estuda numa periferia, não tem lógica você ter babá? Aí, tipo, tinha um casão lá no morro, tipo, que na verdade era de um traficante. Não era, tipo, nem de uma celebridade que morava na favela. Até porque eu acho que celebridade que eu conheço que mora na favela, até hoje, é só o Nego do Borel. Que eu conheço que mora ainda no Nego do Borel, mas assim, né? Não conheço nenhuma celebridade que mora na favela. Que cresceu na favela e ainda mora na favela. Tem umas que tem casa e vai, mas, tipo, morar, não. E eu inventei que aquela casa era minha, né? Na verdade, ela era de um traficante, gente. Vocês vão entender que isso vai dar um B.O. Todo mundo, eu fiquei famosinha na escola por conta de uma mentira que inventei. Só pra não falar que minha mãe era negra. Como eu falava na época, ela era escurinha. E, gente, nossa, eu me martirizo muito por causa disso. Enfim, vi anos essa mentira. Até que chegou um tempo, porque na minha escola do primeiro ano, né? Não tinha reunião de pais e mestres, porque a gente ia mais pra escola pra conversar, pra brincar, essas coisas. E aí, quando eu cheguei no segundo ano, tinha reunião de pais. E aí a minha mãe foi na reunião. Aí, né, meus amigos, todos
Pediram pra ir na reunião de pais, porque não era obrigado, aí era só os pais. Aconteceu no sábado. Pediram pra ir só pra ver quem era minha mãe. E quem tava lá? A minha mãe de verdade. Só que o povo achou estranho, tipo, a babá dela. Nossa, beleza. Aí eu inventei outras mentiras pra poder sustentar a primeira mentira. E que acabou com a minha vida. Chegou essa história no ouvido daquele traficante que era o dono da casa, né? Que já tava todo mundo achando que a casa realmente era minha. E como o traficante não passava muito tempo na casa, né? Ele vivia mais dentro da boca, né? Ninguém via ele lá. Então todo mundo acreditava realmente que a casa era minha. A casa era da minha família. E chegou e ele veio cobrar, né? Tirar a satisfação do porquê que eu tava falando isso. E nossa, nisso foi mó perrengue, porque minha mãe ficou desesperada. Minha mãe entrou em desespero, porque, tipo, o traficante queria sair da sessão comigo. Tipo, na época eu devia estar com, tipo, uns 9, 10 anos. E, tipo assim, gente, eu entrei em desespero, comecei a chorar. Ele falou que não era pra fazer isso, que por eu ser uma criança ele entendia, mas que era pra eu desfazer toda essa mentirada que eu tava falando. E foi falando, tipo, com a voz grossa, sabe? Ele não tava nem aí que eu era uma criança. Tipo assim, gente, foi o pior dia da minha vida. Aí desde então eu passei a ver. E tipo, a minha mãe, em momento nenhum, saiu do meu lado. Por mais que eu tinha mentido, por mais que eu tinha falado que ela não era minha mãe, que eu tinha negado que ela era minha mãe. A gente conversou, ela chorou, ela ficou muito triste. E desse dia eu entendi, vendo o sofrimento da minha mãe, que eu tinha que amar ela independente da cor de pele dela. E que ela já sofria tanto no passado pela cor dela, sabe? E ainda sofre hoje porque tem gente que é muito racista. Eu não queria ser racista, a própria filha dela não queria ser racista. Não só com ela, mas com ninguém. Então eu aprendi a amar, a respeitar a minha mãe. Eu já amava muito, mas aprendi a amar as condições ao qual Deus a fez. Sendo preta, que é o que ela me ensinou. Que ela falou assim, não, eu não sou escurinha, eu sou preta. E aí, gente, eu guardei isso dentro de mim, todos esses ensinamentos. E se um dia eu tiver um filho, eu vou ensinar ele isso, a amar todo gênero, toda cor, toda sexualidade, todo ser humano. Então é isso, gente, que eu queria dividir com vocês a minha história. E em relação aos meus amigos, tipo, todos compreenderam a minha situação, o que eu tinha feito, porque eu expliquei. E, tipo, eles brigaram comigo, ficaram um tempo brigados alguns, e depois voltaram a falar normal. E eu me arrependo muito de ter falado que a minha mãe não era minha mãe. Maris, tudo bem com vocês? Bom, galera, essa história não é minha, tá? Queria deixar bem claro, mas quando eu li essa história, eu falei, gente, eu preciso levar pro canal, porque é uma mensagem tão bonita, né? Tipo, que ela entendeu, sabe? Que o racismo não leva ninguém a nada e que a mentira também não, só leva a destruição a mentira, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Se você tiver alguma história para me mandar, alguma coisa que vocês querem, algum relato que vocês querem que eu traga aqui no canal, vai no meu Instagram, que está passando aqui na tela. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.